Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio, canal Belinux, o canal que fala sobre Linux de uma forma simples e descomplicada. Você com certeza já ouviu falar sobre o Linux. Quem não ouviu? Hoje qualquer pessoa que navegar pela internet vai ter um post, vai ter algum artigo, vai ter algo falando sobre Linux, especialmente aqueles que já são da informática. Mas o nosso canal é um canal que traz uma proposta para que todos entendam acerca do Linux. Não precisa ser um profissional especializado, não precisa fazer um curso, não precisa estar estudando na área. O canal esclarece dúvidas sobre o Linux para qualquer pessoa, leigo, profissional, estudante, aquele que desejar saber algo sobre Linux. E nossa proposta hoje desse vídeo, bem rápido, é esclarecer o que é o Linux e o que não é o Linux. Primeiro, você precisa saber que Linux é um sistema operacional, mas isso normalmente já está bem difundido aí na internet, nos documentos, nos livros. Qualquer um hoje em dia que tem um contato com a informática já sabe disso. Linux é um sistema operacional. Mas o que é um sistema operacional? Para você que não sabe, o sistema operacional é um conjunto de programas capaz de fazer um sistema computacional, um computador funcionar. Sem o sistema operacional, o computador não serviria para absolutamente nada. Então, qual é o trabalho, qual é o papel, o que o Linux faz? Primeiro, ele é um sistema operacional. E o que não é o Linux? O Linux, por exemplo, não é um sistema que derivou do Unix. Algumas pessoas no passado, alguns anos atrás, coisa de uns 10, 15 anos atrás, confundia o Linux com o Unix. Por quê? Porque são muito parecidos, são bem parecidos a estrutura, a forma de utilizar, a maneira de fazer o login, a apresentação do sistema em si é muito parecido, bem parecido com o Unix. Então, por um bom tempo, algumas pessoas ou alguns profissionais achavam que o Linux era, na verdade, uma versão do Unix. Ah, mas você sabe o que é Unix? Em um outro vídeo, falarei sobre o Unix. Mas o importante é você saber que Unix também era um outro sistema operacional. Então já sabemos que o Linux é um sistema operacional, que o Linux ele é vital para um equipamento funcionar, e que também o Linux não é um Unix. Na verdade, embora você já tenha ouvido falar no nome Linux, há uma certa discussão entre alguns autores de livros, de materiais voltados à engenharia de software, que esses autores, por um determinado tempo, ficaram discutindo, os desenvolvedores, por exemplo, do sistema, e os não desenvolvedores, ficaram ali discutindo se era adequado chamar de Linux ou de GNU Linux. O que é esse GNU Linux? Geração não Unix. Porque no começo a proposta inicial era que Linux era uma coisa e Unix era outra coisa. Mesmo porque o Unix era um sistema proprietário, que ainda é proprietário. Então, era necessário deixar bem claro que o Linux era um sistema operacional novo, não Unix. Então, o que não é o Linux? O Linux não é um Unix.
Mas, talvez se você não conhece tão bem assim o Linux, você vai perguntar: mas o Linux roda os programas do Windows? E eu diria para você: Linux também não é Windows. Linux é Linux, o Windows é o Windows. Entenda uma coisa: o universo do Linux é numa galáxia e o universo do Windows é em outra galáxia. São mundos diferentes, são conceitos diferentes. Então, para que este vídeo esclareça de uma forma rápida e bem clara, Linux é um sistema operacional utilizado nos computadores e não é um Windows e nem é um Unix. Entendeu? Então agora, se você não sabia nada sobre Linux, se você só ouviu falar sobre Linux, agora você já sabe algo. Você já sabe o que é o Linux e o que não é o Linux. E aqui eu vou encerrando esse primeiro vídeo da série falando sobre Linux do nosso canal Belinux. Vão seguir mais vídeos. Eu vou contar um pouco da história de como eu comecei a utilizar o Linux, quando é que eu conheci esse sistema operacional fabuloso, maravilhoso, e vou contar um pouco das minhas experiências e vou falar sobre Linux. Eu agradeço a sua paciência, agradeço a sua audiência e nos veremos em um próximo vídeo. E não se esqueça, se você gostar do vídeo, se inscreve no canal, dá o seu joinha. Isso é importantíssimo para todo mundo que trabalha e produz vídeos no YouTube. Valeu, um grande abraço e até a próxima.